Gordon Childe, O que aconteceu na história? 2. A selvageria paleolítica. O primeiro capítulo da história humana está ainda entrelaçado com a história natural. A antropologia pré-histórica estuda a evolução física do homem, as modificações corporais do animal humano. A arqueologia pré-histórica mostra como o homem se tornou humano pelo trabalho e estuda o desenvolvimento de seu equipamento extracorporal. Tanto a antropologia como a arqueologia cobrem um período de tempo aproximadamente 100 vezes maior do que o da mais antiga história escrita. O aparecimento do homem e a confecção das primeiras ferramentas podem ser colocados há cerca de 500 mil anos, época considerada como do início da era Pleistocena, a última antes do Holoceno, ou período atual, que deve ter começado há 10 mil anos e está longe de sua conclusão. Esses números são apenas aproximados e, de qualquer forma, tão grandes que significam relativamente pouco para a maioria das pessoas. O que é mais certo e talvez mais útil é que o homem presenciou modificações substanciais na paisagem e na configuração da superfície de seu planeta. Durante parte do Pleistoceno, por exemplo, a Grã-Bretanha era ligada ao continente europeu. Parte do que é hoje o Mar do Norte deve ter sido terra, e o homem poderia acompanhar o curso de água equivalente ao Tâmisa de hoje até que se unisse a um reino primitivo. Embora as principais cadeias de montanhas já existissem quando o primeiro homem começou a fazer suas ferramentas, ele pôde ainda ver elevações importantes surgirem na crosta terrestre. Há quem julgue mesmo que fendas gigantescas, como a do Vale da Fenda, na África, abriram-se quando o homem já habitava aquele continente. Alterações catastróficas no clima afetaram, sem dúvida, toda a Terra. 3 ou 4 idades glaciais seguiram-se umas às outras nas latitudes altas e foram acompanhadas de períodos de chuvas torrenciais em zonas subtropicais hoje áridas. A capa de gelo, a capa de neve e as geleiras que cobrem atualmente as altas montanhas na Noruega aumentaram lentamente, escorreram pelos vales e finalmente estenderam-se como um imenso lençol de gelo sobre as planícies da Europa setentrional. Capas de gelo cresceram nos altiplanos escoceses e dali se espalharam pela Irlanda e Inglaterra, unindo-se ao leste à camada de gelo da Escandinávia. As geleiras alpinas também se espalharam. A geleira do Ródano, que atualmente termina muito acima do Lago de Genebra, desceu a ponto de quase atingir a cidade de Lyon, na França. As geleiras não são rios que se tenham congelado, mas rios de gelo, que se movem com a velocidade de 3 ou 6 metros por ano. Na Groenlândia e na Antártida, ainda podemos ver camadas de gelo como as que cobriram a Inglaterra e a Europa setentrional no Pleistoceno. Elas rolam a média de 400 metros por ano. Podemos, portanto, imaginar quanto tempo foi necessário para que o gelo da Escócia chegasse a Cambridge, ou o da Escandinávia cobrisse Berlim. E o processo inverte-se, de retirada, de desaparecimento das imensas massas de gelo. Se fez com lentidão quase idêntica. Mas o gelo fundiu-se. O clima tornou-se bastante quente para que hipopótamos e tigres pudessem viver em Norfolk e rododendros que nascem agora em Portugal crescessem no Tirol. O gelo voltou a expandir-se e a contrair-se. A maioria dos geólogos admite hoje 4 principais idades do gelo.
ou períodos glaciais, separados por 3 intervalos de climas quente. Alguns chegam a admitir um número ainda maior de períodos glaciais e interglaciais. Nesse meio tempo, o homem viu surgirem novas espécies de animais que sobreviveram graças à seleção natural, ou simplesmente desapareceram. No primeiro período interglacial, criaturas muito curiosas, o maquerodonte, que é o tigre dente de sabre, o cavalo de 3 dedos e o elefante do sul, sobreviventes do Plioceno, competiam ainda com variedades mais novas, que finalmente tomaram seu lugar. Para suportar o frio das idades glaciais, certas espécies de elefantes e rinocerontes, o mamute e o rinoceronte lanudo, adquiriram pelos. Essas variedades surgiram provavelmente por um processo de seleção natural, que se prolongou por várias gerações, e os elefantes são famosos pela lentidão com que crescem e se reproduzem. A mais curiosa de todas as espécies que surgiram foi, porém, o próprio homem. Os primeiros homens diferem tão radicalmente em sua estrutura óssea de qualquer das raças de hoje que os zoólogos os classificam em espécies ou gêneros distintos. Eles recusam o mesmo nome científico que dão ao homem moderno, Homo sapiens. Os homens primitivos são chamados de homínidas, criaturas semelhantes ao homem, ou apenas homens, entre aspas. Os mais antigos fósseis homínidas demonstram muitos traços simiescos, características próprias do macaco, das quais os homens prescindem pelos motivos apontados no capítulo 1 e explicados com mais detalhes em A Evolução Cultural do Homem. Citação deste mesmo livro. O Pithecanthropus, o macaco-homem de Java, tinha um crânio muito espesso, com uma capacidade que variava entre 1.100 a 750 centímetros cúbicos, média que o situa entre o chimpanzé e o homem moderno. Sua testa se inclinava para trás, deixando uma viseira óssea que projeta os olhos e servia de apoio para a arquitetura maciça da cabeça e das mandíbulas. Uma protuberância rudimentar na zona dedicada à fala, no cérebro, mostra que o homem de Java já falava e atribuía aos sons significações socialmente aprovadas. Mas sua queixada era desproporcionalmente grande e suas mandíbulas não tinham queixo. O Sinanthropus, nome genérico para homínidas, encontrados na caverna de Choukoutien, próximo de Pequim, tem as mesmas peculiaridades, mas no Euanthropus, representado pelos fósseis encontrados em Pittsdown, em Sussex, a caixa craniana, não muito menos diferente em tamanho e contorno do existente no Homo sapiens, aparece com mandíbulas maciças e sem queixo, munidas de um canino saliente como arma, e tão semelhante ao macaco que algumas autoridades negam qualquer ligação entre as mandíbulas e o crânio. Fim da citação. Voltando ao texto. Assim, no Pleistoceno inferior, a antropologia mostra, como era de prever, o aparecimento de espécies e gêneros intermediários entre o macaco e o homem, no sentido pleno desta última palavra. A raridade extrema dos documentos que ilustram essa fase da evolução é significativa. Na escavação de canais ou na abertura de estradas de ferro ou outras escavações pelos leitos de antigos rios ou sedimentos de camadas de gelo Pleistoceno, ou nos locais em que a erosão desnudou antigas praias ou margens de rios, os ossos fossilizados de tigres de dentes de sabre, rinocerontes e mamutes são encontrados com frequência.
mas até a ocorrência da última idade do gelo, somente 4 fragmentos incompletos de fósseis homínidas foram encontrados em toda a Europa, embora cientistas e amadores estejam atentos em toda parte à procura dos elos que faltam. 4 fósseis para representar a população homínida do continente europeu durante, digamos, 200 mil anos. A Ásia foi mais produtiva. Os homens de Java e da China reunidos atingem hoje a casa dos 20. Mesmo assim, a raridade dos fósseis humanos justifica a conclusão de que durante o primeiro milênio, aproximadamente de sua existência, o homem era um animal raro. Os pequenos grupos de homínidas não parecem ter sido concorrentes perigosos para os mamutes, os ursos da caverna, os tigres e os hipopótamos contemporâneos. Essa conclusão não é desmentida pelas provas arqueológicas. É certo que quilos de instrumentos feitos pelos primeiros homínidas podem ser encontrados nos altos veudes onde correram no passado o Vaal e o Zambeze. Os porões dos museus na França e Inglaterra estão cheios de instrumentos recolhidos em cavernas igualmente antigas. Mas um único homínida podia, num dia, usar e abandonar 3 ou 4 desses instrumentos. As muitas toneladas deles, feitas durante centenas de milhares de anos, de 365 dias, não significa que tenham existido muitos fabricantes de tais ferramentas. Elas revelam, porém, tudo o que é possível saber diretamente sobre o desenvolvimento do equipamento extracorporal que faria dos seus utilizadores os senhores de todos os brutos. É certo que o princípio desse desenvolvimento escapa aos domínios da arqueologia. Um momento crítico foi aquele em que o homem aprendeu a controlar e mais tarde a provocar o processo químico da combustão. O uso terrível da flor vermelha, de que fugiam aterrorizados os outros habitantes da selva. Mas não há provas da utilização do fogo nas condições em que são normalmente desenterrados os restos arqueológicos. Mesmo assim, na moradia mais antiga que se conhece, a caverna de Choukoutien, perto de Pequim, ossos carbonizados indicam que mesmo o homínida Sinanthropus controlava e usava o fogo. Da mesma forma, os primeiros instrumentos devem ter sido objetos naturais apenas levemente modificados para atender às necessidades humanas. Os que eram feitos de madeira desapareceram irremediavelmente. Os de pedra não são semelhantes aos seixos naturais que dificilmente podem ser identificados. A controvérsia arqueológica sobre o que se deve chamar de eólitos tem como centro exatamente esses produtos duvidosos. Quando surgem no Pleistoceno inferior, ou segundo a concepção moderna, no Pleistoceno médio, instrumentos sobre os quais não pode haver dúvidas, pedras que receberam formas evidentemente destinadas a uma finalidade útil e inteligente, sua utilização não é muito conhecida. Provavelmente, cada um deles se destinava a vários fins. Os instrumentos ainda não haviam recebido o nosso grau de especialização para fins específicos. A mesma pedra apontada servia para matar um tigre, raspar sua pele ou cavar raízes. Percebem-se aperfeiçoamentos graduais, à medida que o conhecimento da habilidade se acumulava lentamente. Ao invés de conseguir lascas informes batendo uma pedra na outra, o homem descobriu como obter lascas mais finas com golpes de uma acha de madeira. E podemos observar que os métodos de trabalhar a pederneira diferem nas várias áreas, à medida que tradições distintas se vão formando entre os grupos sociais.
Em toda a África, na Europa Ocidental e na Índia Meridional, os instrumentos favoritos e mais bem trabalhados eram obtidos fazendo saltar fragmentos de uma pedra grande, ou núcleo, até que este ficasse reduzido a uma das 4 ou 5 formas padronizadas. Todos os produtos assim obtidos podem ser classificados como ferramentas de núcleo e receberam a denominação comum de machados de mão. Na Europa, durante a Era Glacial e na Eurásia Setentrional, encontramos quase que exclusivamente as chamadas ferramentas de lascas. Seus fabricantes não parecem ter tido qualquer preocupação quanto à forma que tomava a pedra ou o núcleo original. Interessavam-lhes as lascas isoladas, que podiam formar implementos cuja uniformidade era ao menos rigorosa do que nos machados. Finalmente, os instrumentos feitos pelos homens da China e os implementos mais primitivos, denominados Soan, da Índia Setentrional e da Península Malaia, não podem ser classificados como ferramentas de núcleo de lascas, mas como representativos de um ciclo diferente de Schupper ou seixos. As tradições divergentes assim reveladas refletem sem dúvida reações diferentes a ambientes diferentes. São, porém, essencialmente convencionais e condicionadas por tradições sociais distintas. Nenhum fator de clima ou meio obriga quem faz um instrumento a usar o núcleo e não as lascas deles separadas. E não menos surpreendentes do que as divergências entre os principais ciclos são a uniformidade e a continuidade de cada um deles. Notadamente no que se relaciona com as ferramentas de núcleo, as mesmas formas peculiares foram dadas aos machados, desde o Cabo da Boa Esperança ao Mediterrâneo e das costas do Atlântico até a Índia Central. Durante alguns períodos glaciais, só encontramos pequenas variações e aperfeiçoamentos num reduzido número de escolas tradicionais, que sucedem umas às outras, na mesma ordem. Parece ter havido qualquer espécie de intercâmbio entre os grupos esparsos, de modo que as ideias eram permutadas e a experiência técnica de um posta ao alcance de todos. Finalmente, muitos dos instrumentos posteriores, principalmente os da classe do machado de mão, mostram extraordinário cuidado e delicadeza de confecção. Percebe-se que sua produção exigiu um trabalho superior ao necessário para fazer apenas um instrumento útil. Seus fabricantes procuravam fazer algo não só útil como belo, e se assim tiver sido, os instrumentos em questão constituem realmente um trabalho de arte, expressões de um sentimento estético. Tal expressão, porém, estava condicionada pelas tradições do grupo que usava os machados de mão. Indicações bastante positivas, um maxilar imperfeito de idade geológica duvidoso, encontrado em Canaã, Quênia, e o osso occipital encontrado em Swakopmund, Kent, sugerem que os autores de machados devem ter sido muito mais semelhantes ao homem de hoje do que o Pithecanthropus ou Sinanthropus. Podem ter sido nossos ancestrais na cadeia da evolução, condição que muitos negam ao homem fóssil da Ásia e até mesmo ao homem heidelbergensis, o orgulhoso, mas infelizmente desconhecido possuidor de um maxilar maciço encontrado num areeiro profundo em Mauer, Wittenberg. Podemos supor que os primeiros homínidas eram apenas coletores. Os machados de mão lhes serviriam para arrancar raízes comestíveis e, ao mesmo tempo,
como armas de caça. O Sinanthropus era quase certamente carnívoro. Os ossos de animais encontrados em sua caverna parecem ter sido desmembrados propositadamente. Entre tais ossos encontramos também o de outros homínidas, o que leva a supor ter sido o Sinanthropus um canibal. Provavelmente todos os homínidas eram, de fato, onívoros, comiam tudo o que pudessem conseguir. Uma das lições mais importantes que tinham de aprender pela experiência e transmitir pela tradição social consistia em saber o que era possível comer ou não comer por ser venenoso. Seus erros não estão assinalados pelos registros arqueológicos, mas até os mais simples dos selvagens que sobreviveram tiveram de aprender a lição necessária e assimilá-la às suas tradições. O conhecimento das plantas e animais comestíveis, a descoberta dos modos de consegui-los ou aprisioná-los, o reconhecimento das épocas e estações para isso propícias, constituíam passos na direção da ciência. No conhecimento da selva estão as raízes da botânica e da zoologia, da astronomia e climatologia, enquanto o controle do fogo e o preparo dos instrumentos iniciam as tradições que mais tarde farão parte da física e da química. Somente em fins do Pleistoceno médio, ou pela nossa cronologia, há cerca de 140 mil anos, o quadro da vida do homínida começa a se tornar claro para o arqueólogo, permitindo-lhe esboçar a sua economia. Ao se aproximar a última grande idade glacial, o homem já estava bastante bem equipado para expulsar outros moradores das cavernas, tomando-lhes o lugar. Foi ali que encontrou verdadeiras moradias. Os grupos mais bem conhecidos, dentre os que habitavam a Europa, pertencem todos à curiosa raça chamada de Neandertal, e talvez bem distinta do Homo sapiens. Embora suas caixas cranianas sejam tão espaçosas como as de muitos europeus de hoje, há uma grande viseira óssea ou bossa sobre seus olhos, ao invés de pequenas saliências das arcadas superciliares. A testa é muito pequena, a maxila é enorme, sem queixo. A cabeça estava de tal forma colocada sobre a coluna vertebral que se inclinava para a frente. A estrutura das pernas e dos pés só lhe permitia um caminhar sorna. Muitos autores acreditam que o homem de Neandertal representa uma espécie distinta da humanidade, adaptada às condições de vida do Ártico e que desapareceu quando essas condições deixaram de existir. Não se tem certeza de que qualquer sangue de Neandertal corra pelas veias dos europeus ou de qualquer outra raça moderna. Homínidas, com muitas das características de Neandertal, como a bossa supraorbital, a testa curta e a maxila excessivamente desenvolvida, foram encontrados nos últimos anos na Palestina, África do Sul e Java. Enquanto alguns antropólogos se inclinam a considerá-los, de modo geral, uma fase da evolução do Homo sapiens, outros os consideram como ramos anômalos do tronco humano principal, que tomaram um caminho evolucionário sem saída e desapareceram. Alguns dos fósseis da Palestina, porém, mostram traços de um queixo rudimentar que sugere, pelo menos, uma hibridação com Homo sapiens. E existiram realmente homens desse tipo, que fabricaram instrumentos de pedra lascada durante o último período interglacial. Qualquer que seja o seu status biológico, o homem de Neandertal e seus contemporâneos no Paleolítico Médio são nossos credores pelas contribuições positivas que fizeram à cultura humana. Possuía um equipamento mais variado e especializado que os seus predecessores, que inclui armas, pontas de lança e instrumentos distintos para raspar e desbastar. A maioria deles era feita de pedra lascada.
No Oriente Próximo e na África, esses instrumentos eram feitos por um engenhoso processo, conhecido como a técnica de Lavalois, que exigia muita perspicácia e um planejamento científico. A forma desejada era delineada no centro da pedra, antes que esta fosse lascada. Conhecemos muitos aspectos da economia e da cultura dos homens de Neandertal da Europa, bem como seus esqueletos e instrumentos. Viviam da caça, principalmente ao mamute, rinoceronte lanudo e outros animais de pele dura, que pastavam pelas tundras às margens do lençol de gelo da Europa e na Sibéria. Evidentemente, essa caça pesada não poderia ser realizada com proveito por famílias isoladas. Tais homens deviam caçar em conjunto, em grupos organizados, e por menor que estes fossem, sua economia exigia alguma organização social. Apesar de seu corpo primitivo, necessitavam também de uma cultura espiritual. Idealizaram e consagraram socialmente para os parentes mortos ritos fúnebres, talvez com a esperança profunda de que eles, de alguma forma, pudessem superar ou cancelar a morte. Enterravam-nos em sepulturas cavadas especialmente, colocando por vezes pedras para protegê-los da pressão da terra. As sepulturas eram normalmente abertas nas cavernas que os vivos usavam como moradia. Costumavam colocá-los próximo do local onde faziam fogo, na esperança talvez de que este restaurasse no cadáver frio o calor da vida. Os corpos eram colocados em atitudes deliberadamente escolhidas, geralmente dobrados. Numa sepultura, a cabeça fosse separada do tronco. Carne e ferramentas eram habitualmente enterradas com os corpos. Os homens de Neandertal devem ter imaginado que a vida continuava de certa forma, e que os mortos experimentavam as mesmas necessidades que os vivos. A partir do Paleolítico Médio, podemos acompanhar as cerimônias fúnebres até as coroas, as plumas negras e o velório de hoje, que representam um complexo de ideias que, por mais alteradas pela transmissão, têm pelo menos 100 mil anos de idade. Mas isso não era tudo. Em algumas cavernas alpinas foram encontrados montes de ossos e crânios, particularmente ursos de caverna, com uma disposição que se poderia considerar como ritual. Essa arrumação sugere as cerimônias ainda hoje realizadas pelas tribos caçadoras da Sibéria, para evitar a ira do espírito do urso e garantir a multiplicação desse animal de caça. Talvez tenhamos aqui uma prova da magia da caça, se não do seu culto antes da última idade glacial. De qualquer forma, até mesmo o rude homem de Neandertal tinha uma ideologia. Apesar das condições aparentemente desfavoráveis que predominavam, temos a impressão de que a humanidade já se havia multiplicado. Na Europa foram encontrados 5 vezes mais esqueletos do Paleolítico Médio do que do inferior, embora aquele tinha durado 1/5 parte deste, talvez. Mas o homem de Neandertal e suas tradições industriais desapareceram abruptamente da Europa, ao encerrar-se a primeira fase da última idade glacial. No período mais temperado que se seguiu, o homem moderno surgiu completamente formado e com esqueletos que dificilmente se podem distinguir de espécimes recentes no museu anatômico. O homem do tipo moderno, o homem inteligente, surge no registro antropológico mais ou menos simultaneamente, não só na Europa, como também no norte e leste da África, na Palestina e até na China. Numa caverna elevada em Choukoutien, e aparece já com variedades distintas ou raças. Mesmo na Europa, os anatomistas distinguem a raça Grimaldi, levemente negroide, a raça de Cro-Magnon, alta, uma variedade mais baixa, a Combe-Capelle, por vezes de cabeça redonda, talvez um tipo Brum, exibindo possivelmente traços do homem de Neandertal, enquanto um crânio posterior, encontrado em Chanceleide, se parece com os dos atuais esquimós. Essa variedade entre os primitivos homens modernos fortalece a teoria de que os ancestrais diretos do Homo sapiens já estavam em evolução anteriormente no Pleistoceno, embora os únicos documentos fósseis anteriores
de autenticidade comprovada até agora, sejam mais semelhantes aos homens de Neandertal. Nas indicações arqueológicas, o homem moderno surge no Paleolítico Superior, muito melhor equipado do que qualquer grupo até então identificado no Paleolítico Médio ou Inferior. Esse novo equipamento se distingue do primeiro por tradições sociais divergentes, sem dúvida em reação a ambientes diversos, de forma que os arqueólogos podem distinguir culturas diversas, que correspondem a grupos sociais diversos. Destacam-se pelos contornos mais definidos as seguintes: 1. A Châteauperronense da França. 2. A Aurignaciana, encontrada na Ásia Anterior, na Crimeia, Balcãs, Europa Central, e após a Châteauperronense, na França. 3. A Gravetense, da zona pôntica setentrional, que sucede a Aurignaciana, na Europa Central e França, estendendo-se à Inglaterra e Espanha. Todas estas eram consideradas meras fases de uma cultura única, chamada Aurignaciana. 4. A Aterense, da África, e possivelmente mais tarde a Capicense, da África Setentrional. Cristalizaram-se, posteriormente, outras culturas locais, principalmente a Solutrense e a Madalenense, na Europa Ocidental. São culturas estritamente locais, embora seus nomes, acontece com a Aurignaciana, sejam usados nos livros didáticos antigos para designar períodos do Paleolítico Superior. Nenhum desses grupos sociais definidos pela arqueologia coincide comprovadamente com qualquer das raças distinguidas pelos anatomistas. Os Grimaldi e os Cro-Magnon, por exemplo, usavam o mesmo equipamento gravetense das famosas grottes do Grimaldi, próximo de Mentone. O uso do osso e do marfim para ferramentas e as tradições características do trabalho com pederneira são comuns a todas essas sociedades do Paleolítico Superior. Haviam todas aprendido a preparar uma pederneira ou obsidiana de tal forma que uma grande variedade de lascas longas e estreitas, denominadas lâminas, podiam ser obtidas de um mesmo núcleo, uma vez realizados demorados preparativos. O método economiza mais material e, com o tempo, também mais trabalho do que a técnica de Lavolois, que ainda era, entretanto, amplamente usada pelos aterenses e outras sociedades da África, Sibéria e China. Além disso, era comum a todos os grupos paleolíticos superiores do Velho Mundo um instrumento engenhoso, denominado buril ou gravador, uma lâmina que se aguçava retirando uma faceta numa das bordas, de modo que podia ser aguçada ou afiada repetidas vezes, simplesmente removendo-se a outra faceta. Economicamente, as sociedades do Paleolítico Superior ainda devem ser consideradas como selvagens, pois dependiam para sua sobrevivência da caça, da pesca e da atividade coletora. Seus métodos e equipamento, porém, tinham sofrido uma transformação quase revolucionária. Graças à experiência coletiva das gerações anteriores, tinham aprendido a aproveitar-se das condições naturais e a preparar instrumentos novos e engenhosos. As várias sociedades caçadoras que ocupavam a Europa tinham ainda de enfrentar os rigores de um clima subártico, pois um grande lençol de gelo cobria as planícies do norte, embora as geleiras das montanhas já tivessem recuado, se bem que por pouco tempo. Mas, preparados para enfrentar essas desvantagens, penetraram num território de estepes e tundras, onde grandes manadas de mamutes, renas, bisões, bois e cavalos selvagens proporcionavam uma presa fácil para as caçadas organizadas. Nas planícies do sul da Rússia e da Europa Central, os gravetenses instalaram seus acampamentos na rota seguida pelas manadas de caça pesada, em suas migrações periódicas
das pastagens de inverno para as de verão. Ao longo do Don, os locais foram escolhidos com inteligência, em vales que proporcionavam abrigo contra as ventanias, mas próximos das estradas laterais que podiam ser usadas como currais naturais para prender as manadas. Imensas pilhas de ossos atestam o êxito que representou a escolha de tais lugares. A proteção artificial contra o frio era proporcionada pelas tendas, provavelmente peles, ou mesmo por substanciais casas cavadas no solo macio e cobertas com peles e palhas, à semelhança das habitações dos caçadores árticos de hoje. Sendo escassa a madeira, os caçadores queimavam ossos para se aquecerem. Os montes de ossos substituem por vezes as pilhas de lenha e construíam fogões com saídas para a fumaça. Faziam roupas de pele, pois possuíam raspaduras para separá-las e agulhas para cozê-las. Uma estatueta de Malta, na Sibéria, parece estar vestida de uma roupa com calças de peles, tal como a dos esquimós. Na Dordogne e nas encostas dos Pirineus e das montanhas cantábrias, cavernas amplas ofereciam abrigo aos aurignacianos, ou gravetenses que caçavam nos planaltos e planícies adjacentes. Todos os anos o salmão subia o rio para a cria, e os madalenianos aprenderam finalmente a pegar o peixe com anzol e linha, ou fisgá-lo com arpões de chifres de rena. Muitas invenções novas enriqueciam os instrumentos de pesca do Paleolítico Superior. O arco, primeiro mecanismo composto imaginado pelo homem, era empregado com certeza pelos aterenses e capicenses da África e provavelmente também pelos seus contemporâneos europeus e asiáticos. A energia total gradualmente empregada pelos músculos do arqueiro acumula-se na madeira ou chifre dobrado, podendo ser concentrada num ponto e lançada de uma só vez. Os madalenianos e provavelmente outras sociedades do Paleolítico Superior usaram a lança-dardo, outro recurso mecânico para aumentar o alcance de um projétil e a exatidão de sua pontaria. Instrumentos especializados eram necessários para o fabrico de tal equipamento e para a satisfação das necessidades de alojamento, vestuário e adorno. Os homens já não se contentavam em improvisar ferramentas para enfrentar as necessidades imediatas, mas tiveram a ideia de inventar instrumentos para fabricar instrumentos. Ferramentas secundárias e terciárias, na verdade. Além da pedra e da madeira, haviam firmado seu domínio sobre outros materiais, particularmente o osso e o marfim. Para afiá-los, empregaram um novo processo, o de polimento, cuja aplicação à pedra servia de critério para os arqueólogos de outrora distinguirem a época neolítica. Além disso, os chifres, ossos e até pedras chatas eram por vezes perfurados com orifícios circulares. A perfuração, quando não executada por instrumento próprio, demanda a aplicação de um movimento rotativo, que pode ser preparado o caminho para invenções importantes como a roda. A caça dos grandes animais gregários pelos aurignacianos, gravetenses e outros exigia a cooperação de um grupo maior do que a família natural, em proporção certamente muito maior do que entre os homens de Neandertal. Entretanto, especulações sobre a organização de tais grupos são pouco proveitosas. Pela analogia moderna, podemos deduzir que havia certa divisão de trabalho entre os sexos, mas cada família ou casa provavelmente fabricava seu próprio equipamento, e cada grupo devia ser independente e autossuficiente. Há, entretanto, indícios de troca de produtos, na verdade, de uma forma de comércio entre comunidades distintas, feita embora normalmente com artigos de luxo não indispensáveis. Conchas do Mediterrâneo foram encontradas na Dordogne, na França centro-ocidental. Algumas das
pederneiras encontradas em Gagarino, sobre o Don, parecem ter sido extraídas de jazidas existentes a mais de 100 quilômetros rio abaixo, talvez em Kostienk, onde havia outro grande acampamento. Finalmente, são tão abundantes os ossos de peixes nos montes de detritos madalenianos, na Dordogne, que parece ter havido uma troca regular de produtos entre as comunidades do litoral e da costa, que viviam na França na época dos mamutes e renas. Tal especialização intercomunal encontra exemplos entre os selvagens modernos na mesma situação econômica dos madalenianos. Os grupos do Paleolítico Superior não estavam evidentemente isolados entre si. O intercâmbio de objetos materiais comprovados pela arqueologia proporcionou também oportunidade para a troca de ideias. A sociedade do Paleolítico Superior tinha, além disso, elaborado o equipamento espiritual já vagamente existente entre os homens de Neandertal ou antes. Os mortos, entre os Grimaldi e os Cro-Magnon, eram enterrados com maiores ritos do que entre os Neandertal. Suas sepulturas eram abastecidas de alimento, ferramentas e adornos. Encontram-se frequentemente ossos avermelhados com acre. Os parentes deviam ter espalhado sobre o cadáver o pó vermelho, certamente com a patética esperança de que, restaurando a pele pálida, a cor que simbolizava a vida, também restaurariam a própria vida. Essa confusão entre o símbolo e a coisa simbolizada constitui a base da magia simpática. O fato de que a pulverização de ocre sobre os mortos tenha persistido durante 20.000 anos mostra a tenacidade de uma tradição que continuou por muito tempo ainda, mesmo depois que a experiência devia ter mostrado a todos a sua inutilidade. Foram também idealizados ritos mágicos destinados a assegurar o abastecimento de alimentos, a promover a multiplicação dos animais e o êxito na caça. Os gravetenses trabalhavam pequenas figuras de mulher em pedra ou marfim, de mamute, ou as modelavam em barro e cinza. Os arqueólogos denominavam tais figuras de Vênus, geralmente muito feias, a maioria sem rosto, têm características sexuais sempre acentuadas. Eram, de certo, usadas em algum ritual de fertilidade para assegurar a multiplicação da raça. Zamiatinin sugere a imitação, com bonecos, do processo da reprodução que se transformaria magicamente em realidade. De qualquer modo, essas figuras atestam que os gravetenses compreendiam a função geradora da mulher e procuravam estendê-la magicamente aos animais e plantas que lhes serviam de alimentos. Na França, os gravetenses e seus descendentes madalenianos elaboraram outros ritos. Nos recessos profundos das cavernas de calcário, talvez a 3 quilômetros de profundidade, com impenetrável escuridão, quebrada apenas pela frágil chama de gordura queimando numa lâmpada de pedra, com pavio de musgo, e muitas vezes em rochas só acessíveis de pé sobre os ombros de um ajudante, os artistas mágicos pintavam ou gravavam os rinocerontes, mamutes, bisões e renas que lhes serviam de alimento. Com a mesma segurança com que um bisão era reproduzido na parede da caverna pelos golpes hábeis do artista, apareceria sem dúvida um bisão real para que seus companheiros matassem e comessem. As figuras dos animais são sempre individualizadas, verdadeiros retratos, e não símbolos abstratos. Refletem uma observação minuciosa e consciente dos modelos reais, constituído, muito provavelmente, por animais mortos. Na verdade, era tão importante esta arte mágica, no consenso da sociedade do Paleolítico Superior, que os magos artistas podem ter sido dispensados das tarefas práticas de caçar para se concentrarem na execução de um ritual que se julgava mais produtivo. Receberiam uma parte do resultado da caça, como recompensa de uma participação puramente espiritual em suas peripécias e perigos. Pelo menos, aquelas figuras são tão magistrais que parecem o trabalho de artesãos treinados e especializados. Possuímos uma coleção de lascas e seixos madalenianos de Limeillot,
Dordogne, nos quais estão gravadas figuras que se assemelham a esboços, em pequena escala, dos desenhos das cavernas. Algumas delas mostram correções, como se tivessem sido feitas pela mão de um mestre. A coleção pode representar pedaços dos cadernos de exercício de uma escola de artistas. Dessa forma, discernimos confusamente o aparecimento dos primeiros especialistas, os primeiros homens que eram mantidos com excedentes de alimentos para cuja obtenção não haviam contribuído diretamente. Os madalenianos, certamente, consideravam sua contribuição mágica tão importante como a perspicácia do batedor, a precisão do arqueiro, a coragem do caçador. As prerrogativas econômicas do mágico especializado baseiam-se numa superstição aceita pela sociedade. O excedente, porém, que lhe era atribuído, só podia ser obtido porque os campos de caça e os rios da França estavam excepcionalmente bem dotados de animais e peixes. Quando a floresta invadiu a estepe, no fim da Idade Glacial, a mágica foi inútil. Desapareceram os bisões, renas e mamutes, e com eles os madalenianos e sua arte. Ao término da última Idade Glacial, quando a zona das tundras se deslocava para o norte, também a rena emigrou, seguida pelo homem. Cada verão, um grupo de caçadores do extremo sul dirigia-se para Hohenstein e acampava junto a um pequeno lago em Meiendorf, não longe de Hamburgo. Conseguiam matar centenas de renas, mas a primeira caça de cada temporada não era comida. Seu corpo, atado a uma pedra, era lançado nas águas do lago, presumidamente como uma oferenda ao espírito da manada ou ao gênio da terra. Se tal interpretação for certa, a ideia do sacrifício e uma concepção correlata sobre os espíritos que deviam ser apaziguados e conciliados existiram na mente desses selvagens rudes pelo menos há 10.000 anos. Podemos, portanto, distinguir até na selvageria da primeira idade da pedra os germes da religião, o sacrifício coletivo social para a propiciação dos espíritos, considerados como dotados de emoções e desejos humanos, em contraste com as forças impessoais mais vagas que supunham ser controladas pela magia, frequentemente com objetivos mais pessoais do que sociais. A arte também enriqueceu a cultura espiritual do Paleolítico Superior. Os artistas de hoje admiram a beleza dos entalhes e desenhos das cavernas francesas, mesmo que tenham sido executados com finalidade mágica prosaicamente utilitária. Isso não privou o artista da satisfação estética de tornar belo o seu desenho, mesmo que pudesse ver tanto quanto Beethoven ouviu a sua sonata da sua 9ª Sinfonia. A música, bem como a arte gráfica, deve ter sido de importância para a magia madaleniana, pois flautas e apitos de ossos foram encontrados nas cavernas. Com a mesma dualidade de motivos, os apetrechos de caça foram embelezados, com entalhes de animais pelos gravetenses da França e Espanha. Os homens do Paleolítico Superior procuravam aumentar sua beleza e realçar sua personalidade mutilando o corpo ou enfeitando-se com adornos. Na África, arrancavam um dente, por imposição da moda, sem dúvida, mas também como um ritual. Conchas ou dentes de animais eram por toda parte reunidos, furados e presos para formar colares. Constituíam não apenas adornos pessoais, mas também talimãs. As conchas de caurim tinham tal valor que eram levadas ao Mediterrâneo para a Dordogne, sendo estimadas pela sua semelhança com a vulva, julgando-se, em consequência, que proporcionavam fertilidade. Os braceletes podiam ser feitos com presas de mamute. Um deles, encontrado em Mezin, na Ucrânia, está belamente entalhado com um desenho geométrico puramente ornamental, o labirinto. Mas, para os negros australianos, desenhos igualmente destituídos de conteúdo representativo têm um sentido.
contam uma história e atuam como mágica. A arte e a moda têm suas raízes na Idade Paleolítica, tão firmemente como a magia e a superstição. Era socialmente tão necessária como hoje. É lícito duvidar que o quadro de animais pastando, pendurado na sala de estar, ou o colar de diamantes do pescoço da viúva rica constituam um progresso em relação ao bisão pintado na caverna de calcário ou colar de conchas do selvagem de Cro-Magnon. Na Europa da Idade Glacial, a selvageria produziu uma cultura surpreendente e, subjugando-se pelo número relativamente grande de esqueletos chegados até nós, teve sua população muito aumentada. Mas esse florescimento cultural e essa expansão da população foram possíveis pela facilidade de alimentação proporcionada pelas condições glaciais e por uma economia organizada para explorá-las. Com o fim da Idade Glacial, essas condições deixaram de existir. À medida que as geleiras se fundiam, a floresta invadia a tundra e a estepe. As manadas de mamutes, renas, bisões e cavalos emigravam ou morriam. Com o desaparecimento, a cultura de sociedades que viviam de sua caça também se desvaneceu. No começo do Holoceno primitivo, durante aquilo que os arqueólogos denominam de a fase mesolítica, encontramos, ao invés dos homens das cavernas gravetenses ou madalenianos, pequenos grupos espalhados nas vastas florestas, no campo raso, nas costas dos mares e dos lagos, e ao longo das margens dos rios, caçando animais, aves selvagens e peixes. Em contraste com o período precedente, as sociedades mesolíticas dão uma impressão de extrema pobreza. Não obstante, parecem ter desfrutado uma vantagem. Nas moradias mesolíticas em Portugal, França, nos Balcãs e na Crimeia, foram encontrados pela primeira vez ossos de cães. E é precisamente na caça à rena vermelha, ao javali, à lebre e presas semelhantes que o cão podia ajudar o homem. O lobo ou chacal, antepassado do cão doméstico, talvez tenha começado a rondar as fogueiras dos acampamentos muito antes, tolerado como um consumidor de restos. Na Europa mesolítica, é descoberto primeiramente como companheiro do homem, na busca de alimentos, explorando a astúcia humana superior, mas ajudando também na caça e sendo recompensado com os restos. Além disso, as sociedades mesolíticas, habitantes da planície boscosa que se estende da cadeia penina inglesa central até os Urais, parecem ter sido as primeiras da Europa a idealizar um equipamento próprio para aproveitar a madeira. A selva foi o fator destacado que distinguiu o ambiente Holoceno do Pleistoceno superior, começando com instrumentos de abrir a madeira, as cunhas de chifre, como os que já haviam sido empregados em fins do período Pleistoceno no sudeste da Europa, Romênia e Hungria. Os selvagens do Mesolítico acrescentaram às suas cunhas lascas de pederneira ou pedra, aguçadas pelo polimento, tal como instrumentos de chifre. Chegaram dessa forma a criar todo um jogo de ferramentas de carpintaria, machados, enxós e goivas, com os quais podiam resolver, entre outros, o problema do transporte sobre a neve e o gelo, fabricando trenós. Os patins de trenó, encontrados na turfa mesolítica dos pântanos finlandeses, talvez sejam os veículos mais antigos que se conhecem. Os selvagens, na verdade, só puderam progredir depois de concluída a Idade Paleolítica, embora tenham, mesmo assim, continuado selvagens. Dentro desse limite, porém, a margem de progresso era muito reduzida, e seu ritmo tão lento como no Pleistoceno. Algumas sociedades saíram da selvageria e progrediram muito mais rapidamente, graças a uma revolução econômica. Seria fastidioso, se possível, enumerar os tímidos passos à frente das sociedades selvagens, desde o fim da Idade Glacial até a atualidade. A sorte das sociedades selvagens mais brilhantes do passado, as culturas madalenianas da França,
bastará para revelar-nos as limitações biológicas dessa economia. Uma feliz reunião de circunstâncias, inteiramente fora de seu controle, proporcionou aos madalenianos alimentação bastante para uma população numerosa, tão fácil de conseguir que graças a isso tiveram tempo para embelezar sua vida com uma magnífica cultura espiritual. Mas a superestrutura mágica em nada contribuiu para aumentar os víveres que, apesar de tudo, não eram inesgotáveis. Por conseguinte, a população se limitou e acabou desaparecendo com as condições excepcionalmente favoráveis. As mesmas conclusões seriam obtidas com o estudo etnográfico dos selvagens modernos. As tribos de índios da costa noroeste dos Estados Unidos, explorando salmão e recursos semelhantes, tal como fizeram os madalenianos, alcançaram uma cultura ainda mais rica, sendo relativamente muito mais numerosos. Kroeber calcula que a densidade de população das regiões mais favorecidas chegava a 1,7 por milha quadrada. Esse índice, porém, é excepcional para um período de selvageria, pois em outras regiões da costa do Pacífico, o mesmo autor indica uma densidade de 0,26 habitantes por milha quadrada, e nas planícies a densidade da população coletora não teria excedido de 0,11 por milha quadrada. Em todo o continente australiano, a população aborígene, segundo se acredita, não ultrapassou nunca os 200 mil habitantes, o que representa a densidade demográfica de apenas 0,03 habitantes por milha quadrada. Por mais aproximados que sejam tais cálculos, dão uma ideia média dos defeitos inerentes à selvageria, como economia, e como tal, ela levava a um impasse, a uma contradição, que se não tivesse sido superada, o Homo sapiens teria permanecido um animal raro, como na realidade o é o selvagem. Entretanto, nos limites das florestas tropicais, dos desertos e dos campos gelados, tribos isoladas continuaram a viver arduamente com uma economia paleolítica durante muito tempo, de modo que os antropólogos modernos puderam estudar sua cultura espiritual. Pela narrativa desses observadores, é possível deduzir que espécie de ideologia impulsiona as operações de uma economia de coleta. Tais deduções não podem revelar com precisão científica quais eram as verdadeiras crenças dos selvagens da antiguidade da pedra, nem como estavam organizadas as sociedades mustierense ou gravetense, o que é incognoscível, mas são importantes no que se relaciona com a sobrevivência de ideologias selvagens que parecem obstruir as realizações econômicas das sociedades bárbaras e civilizadas. As tribos selvagens contemporâneas são geralmente grupos de clãs, que, sendo mais estáveis, obscurecem e até mesmo substituem a família como instituição. Todos os membros do clã são considerados parentes em virtude de sua descendência mística de um antepassado, totem. Este é, em geral, um animal, inseto ou planta comestível, importante para a economia tribal, ou mais raramente um fenômeno natural, uma paisagem ou um instrumento feito pelo homem. A descendência é estabelecida por vezes pela linha masculina, outras pela feminina. O sistema de parentesco que determina os direitos e deveres mútuos dos membros do clã e, em particular, os que podem casar-se entre si, é frequentemente classificatório. Não só o pai natural, mas também todos os tios paternos ou maternos, etc., são classificados como pais. Os primos paternos, primeiros e segundos, ou no sistema matriarcal, os maternos, são classificados como irmãos, e assim sucessivamente. A qualidade de membro do clã se baseia teoricamente no sangue, e praticamente no ritual de iniciação realizado na puberdade. O parentesco garante o direito à iniciação, enquanto os mesmos ritos podem proporcionar o ingresso no clã. Portanto, o parentesco dos componentes do clã é mais ou menos fictício.
as zonas de caça e pesca e os alimentos nelas obtidos são de propriedade e utilização comum. Identifica-se, porém, a propriedade pessoal de armas, vasilhas e adornos, até mesmo de talismãs ou danças. Os velhos geralmente gozam de autoridade e prestígio, que lhes dá o direito à maior cota de mulheres ou qualquer outro tipo de riqueza. Mas na América, principalmente, esses privilégios são frequentemente monopolizados pelos chefes hereditários, que podem chegar a acumular considerável fortuna. Guerras ocasionais ou endêmicas entre tribos ou entre clãs são observadas até na Austrália, principalmente na América, onde servem para aumentar o prestígio dos chefes. A ideologia dos selvagens parece expressar-se em palavras, feitiços e atos imitativos, ritos que simbolizam as modificações que se desejam provocar no mundo real. Cada clã totêmico realiza periodicamente cerimônias dramáticas que acredita propiciar a multiplicação dos animais ou plantas que são seus antepassados. Parece que o símbolo era confundido com o resultado. O selvagem age como se julgasse que com feitiços e ritos pudesse dirigir os fenômenos naturais que hoje sabemos ser impossível controlar, pelo menos com tais métodos. Todas essas operações são aqui denominadas mágicas, mas não se deve supor que sejam, de fato, executadas por motivos claramente formulados. Tal suposição seria tão errônea como a de um negro que no ano de 2050 deduzisse que os europeus de 1950 usavam colarinhos brancos para evitar dores de garganta. Não podemos supor também que, além de controlar a natureza com métodos mágicos, os selvagens não invocassem nunca a intervenção de seres sobrenaturais que poderíamos chamar de pessoais ou divinos. Ao contrário, os aborígenes australianos e outros contam histórias ou mitos sobre tais seres. A representação do totem pelos membros do clã poderia levar à personificação do antepassado. O vocabulário de uma cerimônia dramática pode converter-se num mito. Finalmente, embora a mágica não produza os resultados que seus praticantes desejam, pode ter uma utilidade biológica. As cerimônias totêmicas e as abstinências, por exemplo, estimulam não só a solidariedade social, como também a eficiência do caçador, dando-lhe confiança e familiarizando-o com os hábitos do totem. Além disso, a abstinência de utilizar o totem como alimento por um clã serve pelo menos para retardar a destruição dessa fonte de subsistência para o resto da tribo. As observações precedentes não pretendem definir a religião ou a organização social de todos os selvagens. Na realidade, há entre a cultura espiritual e material dos selvagens modernos uma variedade tão grande como havia pelo menos na cultura material dos homens da idade paleolítica, descrita com mais detalhes neste capítulo.